Olá, eu sou a Tânia Souza, especializada em estética e cosmetologia avançada, fisioterapeuta, docente do núcleo de pós-graduação de estética da USCS de São Caetano. Hoje nossa aula será sobre anamnese e avaliação clínica. Você sabe diferenciar uma ficha de anamnese de uma avaliação clínica? Ou você acha que as duas coisas são tudo igual? Então vamos lá. A anamnese, ela é uma palavra grega que quer dizer tudo que vem antes. Então, antes do meu paciente entrar no consultório, como que é a vida dele? O que ele come? Se ele dorme bem? Como que é a atividade física? Se ele faz atividade física? Se o intestino dele funciona? Se ele tem dor? Onde ele mora? Qual o e-mail? Todas essas perguntas que eu faço para o meu paciente, desde o nome até que tipo de medicamento que ele toma, faz parte da ficha de anamnese. Então, a anamnese são questões, são perguntas que eu faço para o meu paciente para que eu consiga traçar e ter um diagnóstico da queixa dele e depois, né, eu conseguir elaborar uma conduta terapêutica. Já a avaliação clínica é quando eu toco esse paciente. Então, em relação à avaliação clínica facial, eu vou avaliar a pele desse paciente de modo geral, também para dar um diagnóstico preciso e montar uma conduta clínica. E no corporal a mesma coisa, inclusive nós usaremos instrumentos de avaliação durante essa avaliação clínica, tá? Então, só para a gente diferenciar, eu costumo brincar e dizer que a ficha de anamnese é com roupa, porque a gente faz perguntas. E a avaliação clínica é quando eu deixo o paciente sem roupa, porque é a hora que eu vou apalpar meu paciente, isso quando é corporal. E quando é facial, a gente vai ter que demaquilar o paciente para também fazer uma avaliação mais precisa, principalmente se for em relação a manchas, a cicatrizes e tudo mais. Então vamos lá. As primeiras perguntas que nós vamos fazer para o nosso paciente são perguntas que eu costumo separar como dados cadastrais. Então, o que vai ter? Nome, endereço, telefone, e-mail, data de nascimento, estado civil, tá? Por que eu pergunto o nome para o meu paciente? Para poder identificá-lo. E eu coloco o nome e sobrenome porque, além de eu identificá-lo, é muito interessante que nós atendemos, né? Chamamos o paciente pelo próprio nome. Você não gosta de chegar em uma loja, em algum lugar, e a vendedora ou a pessoa que tá ali te atendendo fala: oi, fulana, tudo bem com você? Então, a mesma coisa é com o nosso paciente, tá? Então, por conta dos homônimos, nós colocamos aí nome e sobrenome, e é muito interessante você chamar o seu paciente pelo nome, né? E não flor, querida, linda, amor, tá? Então, por isso que nós colocamos o nome. Segundo, a gente já coloca a data. Que data? A data que o paciente veio para essa avaliação. Por quê? Futuramente nós teremos que reavaliar esse paciente, então é importante que eu tenha a data do primeiro contato, dessa primeira ficha de anamnese. E uma outra questão é até para a gente saber quanto tempo esse paciente já está dentro da nossa clínica, quanto tempo ele está, né, nos prestigiando. Endereço. Embora hoje nós estamos muito digital, então tudo é por e-mail, né? Nós mandamos carta por e-mail, nós conversamos muito pelo WhatsApp, direct e outros meios de comunicação virtuais, mas o endereço é muito interessante, principalmente porque às vezes as pessoas mudam de telefone, tem muitas pessoas que ainda não aderiram à rede social. E como seria, de repente, você mandar um cartão, né, para sua cliente na data de aniversário, cumprimentando ela e ela recebendo, né, de repente esse presente, esse mimo, esse cartão, alguma lembrancinha diretamente na casa dela, tá? Então, por isso que a gente tem. Além disso, o endereço ele é muito interessante para a gente poder setorizar de onde está vindo o nosso paciente. Então, se ele vem do bairro, que é a nossa clínica, se ele vem da mesma cidade, se ele é de outra cidade, de outro estado ou de repente até de outro país. Em seguida, nós vamos perguntar sobre o celular, sobre telefone fixo.
Se tiver telefone fixo, você anota, né? Pergunta se é comercial, se é residencial. E em relação ao WhatsApp, nós hoje trabalhamos muito por conta do WhatsApp, né? Então, para agendar o horário para o paciente, para mandar as artes falando sobre o nosso trabalho. Pergunta para essa paciente se ela quer fazer parte de um grupo ou de uma linha de transmissão. Eu, particularmente, não tenho grupo para os meus clientes. O que eu tenho é uma linha de transmissão. Então, quando eu quero dar um comunicado geral, eu coloco nessa linha de transmissão. E então o paciente fala diretamente comigo e não, né, num grupo onde está todo mundo ali vendo a conversa. Eu acho muito impessoal, a não ser que todo mundo tenha um assunto em comum, que não é o caso quando a gente tem, quando a gente está falando com um paciente, é melhor que seja individual. Só que de repente você tem 100, 200, né, pacientes, clientes, então fica interessante essa linha de transmissão. Mas nunca esqueça, pergunte para o seu paciente se ele quer receber as artes ou o que você vai postar, tá? Para não ser invasivo. Idade. O que difere se a minha paciente tem 20 ou se ela tem 50 anos? Tudo, né, gente? Quando eu pego aí uma paciente com uma afecção estética tipo acne, né, as tão famosas e comuns, né, espinhas, é interessante nós abordarmos de forma bem diferente por conta da idade, mas pensando no sentido hormonal. Será que a acne da minha paciente de 20 anos é a mesma da minha cliente de 50? De forma alguma, né? Uma mulher de 50 anos que apresenta um quadro de acne, seja de grau 1, grau 2 ou grau 3, é muito por questão hormonal, tá? Obviamente que eu tô falando de uma afecção estética multifatorial, né? Que a grande maioria das afecções estéticas, elas são multifatoriais, a mancha é multifatorial, a acne é multifatorial, FEG, que é a celulite, fibroedema geloide, é multifatorial, mas numa mulher de 50 anos, quando ela apresenta um quadro de acne, pode ser medicamentosa? Pode, mas geralmente ela é hormonal, tá? Então, por isso que é tão importante eu ter aí bem detalhado, né, a idade da minha paciente. E na hora da conduta terapêutica eu tenho que traçar tratamentos diferenciados justamente por conta disso. Uma outra diferença gritante são os gêneros, né? Sexo masculino e sexo feminino. Será que o homem de 30, a mulher de 30, que vem com uma queixa de alopecia androgênica, que é a queda de cabelo, eu vou tratar do mesmo modo? Também não. Por quê? Porque são sexos diferentes, são gêneros diferentes, né? E por conta de hormônios, a queda de cabelo do homem é totalmente diferente da causa da queda de cabelo da mulher. Então, na hora também da conduta terapêutica, nós temos que analisar e avaliar tudo isso. Ainda falando no dados cadastrais, eu tenho a data de nascimento, né? Importantíssimo eu colocar a data de nascimento, não só porque eu vou ter a idade aí, né, do meu paciente, mas pensou que desagradável no dia do aniversário, seu paciente está no seu consultório e você não deu nem parabéns, né? Ou você não cumprimentar e aquilo passar batido. Então, de repente, uma paciente que está com você anos, aí você nunca lembrar do aniversário dela, tá? Então, anote, tá? Estado civil, eu sempre gosto de anotar, né, o estado civil, porque a minha prática clínica me mostra que o horário de uma pessoa solteira é muito diferente dos horários de uma pessoa casada. Embora nem toda solteira tenha uma vida mais tranquila, né, no sentido de horário, e nem toda casada tem aquela rigorosidade com o almoço, com o horário de pegar a criança na escola, às vezes ela consegue dividir isso com um parceiro, mas vias de regra, geralmente os horários são bem diferentes, tá? Então, por exemplo, uma mulher casada, dificilmente você vai conseguir atendê-la na hora do almoço.
mas pode acontecer. Então eu gosto de anotar. Indicação. Em relação aos dados cadastrais, isso é uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os meus pacientes. Quem te indicou? Quem me referenciou para você? Ai, Tânia, foi uma paciente sua que já fez um tratamento facial com você. Olha que bacana. Então, eu tenho pacientes que estão fazendo propaganda de mim. Ou, recentemente eu fui palestrar na Semana da Estética que aconteceu agora em novembro, e essa palestra me trouxe muitos pacientes novos. Então, quando eu tô fazendo a ficha de anamnese, eu pergunto, as pessoas falam, ai, foi de uma palestra que você deu numa faculdade. Ó, o que a gente tem que ficar atento? Será que não é interessante eu dar mais palestras, eu participar mais de palestras? Porque olha quanto que me deu de retorno, né? No sentido de vir novos pacientes. Então é muito interessante a gente ter essa questão da referência, da indicação, e inclusive quando for alguém que você conheça, que está te referenciando bastante, que está te indicando, presenteia, né? Ofereça para ela uma limpeza de pele, uma drenagem linfática, uma massagem relaxante, ou até de repente um dermocosmético que você tenha na clínica, porque futuramente pode ser que ela também consuma esse tratamento seu, tá bom? Profissão, importantíssimo profissão, né? Ainda estou em dados cadastrais. Suponhamos que veio uma paciente procurando você para fazer um clareamento na pele dela. E essa paciente é uma engenheira, ou seja, ela passa o dia inteiro no sol. E aí? Será que eu vou ter um resultado otimizado na mancha dela se ela vive se expondo ao sol? Será que eu não tenho que ter um pouco mais de critério para tratar as manchas dessa paciente? Tá? Então, a profissão, muitas vezes, ou ela está diretamente ligada à queixa do meu paciente, né? Então, assim, talvez seja até a profissão que causou o motivo da vinda desse paciente para o nosso consultório, ou a profissão do nosso paciente vai acabar atrapalhando o nosso tratamento. Por exemplo, um paciente com acne que trabalha com graxa, uma paciente que tem acne que trabalha com fritura, que trabalha cozinhando, ou que tem um melasma e também fica direto no fogo, né, no fogão e no sol, tá? Então, nós temos que ter aí algumas reservas com as profissões dos nossos pacientes, tá bom? E a pergunta mais importante do dado cadastral, a top. Por que você me procurou? Eu coloco assim, ó, motivo da visita, tá? Que é o porquê que esse paciente veio até a clínica, veio até o nosso consultório. Então, eu pergunto bem assim para o paciente, qual o motivo da sua visita? Por que você, veio até uma clínica de estética? Eu vim porque eu tô com a cara toda manchada. É assim que nós devemos escrever na ficha. Eu vim porque estou com a cara toda manchada, tá? Eu vim porque eu tô cheio de bolota na perna. Gente, escreva exatamente como o seu paciente falou, porque quando você sanar essa questão, sanar essa queixa dele, ele não vai lembrar mais. E aí você vai questioná-lo, ele vai falar, mas eu falei isso, eu falei aquilo, até você fala, não, você pega a ficha e vai falar, olha, você falou que o motivo da visita era as manchas na cara, ou era as bolotas da perna, tá? Obviamente que na hora do nosso prontuário, do nosso relatório, nós vamos colocar de forma técnica, né? Então, quando é celulite, FEG no grau tal, do tipo tal, a mancha, se é uma hipercromia pós-inflamatória, se é um melasma, se ele é dérmico, se ele é epidérmico, tá? Então, no nosso prontuário, nós vamos fazer de forma mais técnica, mas o paciente vai escrever como ele quer, tá? E aí, acabou então a parte de dados cadastrais, tá? Uma outra questão que eu coloco é se é uma reavaliação ou se é a primeira vez, tá? Então, se é a avaliação, né, que é a parte da anamnese, eu faço um X, e se é reavaliação também, pra gente saber que já não é a primeira vez que o paciente está vindo.
tá? E aí, vamos lá para as questões clínicas, né? Para o histórico do meu paciente. E aí ele começa a relatar qual o motivo da queixa. Então, por que que ele veio, né? Qual o motivo da visita? Motivo da queixa, motivo da visita. Olha, eu tô com uma mancha na pele. Então, eu escrevo a historinha, né? Eu escrevo como começou. Ah, você tinha mancha quando era novinha? Não. Então, eu escrevo, né? Paciente relata que essas manchas apareceram depois da segunda gravidez, num dia que foi tomar sol lá e estava sem protetor solar. Quanto maior, quanto mais riquezas de detalhes, melhor vai ficar para a gente montar, para a gente ter um diagnóstico preciso e para nós conseguirmos aí montar a nossa conduta terapêutica, tá? Então pega um papel em branco, ou no caso, eu gosto de ter uma folha com marca d'água, timbrada, bonitinha e carimbada, e eu escrevo tudo que o paciente está me contando. E aí eu começo a fazer algumas perguntas. Já estou na parte clínica, né? Já estou no histórico do meu paciente. Então, por exemplo, já fez algum tratamento anterior? Que tratamento? Em relação ao quê? Em relação à queixa dele. Então, se esse paciente vem em busca de melhora de alguma questão, de alguma afecção estética facial, eu tenho que escrever tudo que esse paciente já fez na face. Ah, eu fiz limpeza de pele, eu fiz peeling, eu fiz radiofrequência, eu fiz um negócio que eu nem sei o nome, eu fiz botox, eu fiz preenchimento. Tudo isso nós vamos escrever com riqueza de detalhes, inclusive de quanto tempo. Fez limpeza de pele quanto? Há 10 anos atrás? A semana passada? Você coloca. Antecedentes alérgicos, tá? Voltando ao tratamento. Tânia, se o paciente fez um procedimento, você repete? Você repetiria na sua conduta terapêutica? Depende. Por exemplo, vamos dar um exemplo de criolipólise. Se a minha paciente chegar aqui querendo perder gordura abdominal e ela relatar que ela fez criolipólise a semana passada, eu não vou poder repetir esse tratamento. Uma, porque eu não posso fazer um tratamento em cima de um outro tratamento que um outro profissional fez, porque eu corro o risco de dar alguma intercorrência e eu não saber se foi a que ela fez ou a que eu fiz, né? Segundo, pelo tempo que nós precisamos aí de recuperação desse tecido e resposta desse tecido. Então, se de repente foi uma drenagem linfática, mas o paciente não gostou, achou que não tem resultado, eu vou fazer novamente porque não foi eu que fiz. Então, se não tiver problema pro paciente em relação a respostas inflamatórias, a intercorrências, eu vou fazer, mesmo que o paciente fale que não viu o resultado, justamente porque não fui eu que fiz o procedimento, tá? Então, eu só não repito o procedimento quando corre risco para o paciente, como já fez um peeling esses tempos atrás e a pele não vai aguentar, tá? Então, é assim. Antecedentes alérgicos. Cuidado com pacientes que têm alergia a corantes amarelo por conta de produtos com vitamina C. Então, se o seu paciente fala, olha, eu tenho alergia a corante amarelo, você não vai poder usar ativos que tenham vitamina C. Eu sou alérgica a parabeno, eu sou alérgica a metal. Seu paciente está relatando que ele é alérgico a metal, como é que você vai colocar um eletrodo de metal nele, tá? Então, a gente tem que estar atento. Eu sou alérgico a peixe, cuidado com ativos que tenham DMAI, tá? Sou alérgica a poeira, sou alérgica a cheiro. Imagina se o paciente está falando que ele tem uma rinite alérgica, que ele não pode com perfume e tudo mais, e você lá fazendo uma higienização, passando uma máscara facial com cheiro, né? Então, cuidado. Inclusive, cuidado com corantes, tá? Com máscaras, né, que tem corantes. Pratica atividade física? Agora já começa as perguntas a ficarem, né, mais importantes ainda. Atividade física ela é imprescindível para a saúde do ser humano. Quando eu estou com um paciente que vem com uma queixa de gordura, de celulite, se esse paciente fala para mim que ele não pratica atividade física regular, ele não é um paciente apto ao tratamento. Porque os nossos equipamentos vão fazer a lipólise, vão fazer a lise celular. Quem é responsável por oxidar essa gordura que vai estar circulante é o paciente. Então, se ele vem para dentro do meu consultório, eu faço todo o procedimento com a melhor
com o melhor equipamento que eu tenho, com o melhor dermocosmético, e esse paciente não faz uma atividade física para queimar essa gordura que foi dispersada, nós estamos ali trocando figurinha. Ele jogando dinheiro fora e eu perdendo meu tempo. Então, nós não vamos poder propor resultado para o paciente. Por quê? Porque nosso equipamento é ruim? Não. Porque nossa conduta terapêutica foi ruim? Não. Simplesmente porque o paciente não faz atividade física regular, tá? Uma outra questão. Você atende uma paciente que ela te relata que ela tem muita dor, ela tem dor na articulação, ela tem dor no joelho, ela tem dor na lombar, ela tem hérnia de disco. E ela vem porque ela quer fazer um tratamento para FEG, né? Para popular, né? Para popularmente aí celulite. Nós também precisamos que o nosso paciente tenha um aumento de metabolismo, tenha um aumento de processo circulatório. Isso a gente consegue com o quê? Com atividade física, com caminhada. E se essa paciente não faz atividade física, eu não vou ter um resultado otimizado. Então, essa paciente é uma paciente apta para fazer um tratamento de FEG, de gordura localizada? Não. E nós temos que ser muito éticos, muito sinceros para falar para os nossos pacientes o porquê. Que nós não somos responsáveis por oxidar a gordura que está no organismo, que está no corpo deles, tá? Uma outra questão já totalmente contraditória. Nós temos aí uma paciente que venha por conta de envelhecimento precoce e essa paciente é uma maratonista. O que acontece com a pessoa que é um atleta de ponta, ou seja, que é uma maratonista, que é um fisiculturista? Não sei se vocês já repararam, mas essas pessoas têm um envelhecimento acentuado. Por quê? Por conta de muita liberação de radical livre, né? Até por conta do excesso da atividade física. Então, nós também temos aí que orientar esses pacientes o quanto essa atividade física em excesso traz, né, essa questão do envelhecimento precoce e ver o que a gente pode estar fazendo, porque a pessoa não vai deixar de praticar o esporte, mas nós também temos que estar orientando esse paciente do que é um processo de oxidação celular, do que é liberação de radical livre e entrar aí de repente com dermocosméticos e outros tratamentos para dar uma segurada nesse envelhecimento. Porém, né, por conta da atividade física em excesso, tem coisa que nós não vamos conseguir fazer. Então, é ético falar isso para o paciente. Fumante, então, você é tabagista, você fuma? Fumo, quantos cigarros? E aí nós temos uma questão muito séria, né? Porque esse paciente não vai deixar de fumar, mas nós também não podemos deixar de orientá-lo. Principalmente, o que acontece? O paciente vem muito para melhora de código de barra, né? Que é aqui, que fica aquelas linhas verticais em volta de orbicular de boca por conta da expressão de mímica, do ato de fumar. Então, faz um monte de linha aqui, que a gente chama de código de barra. Nós temos que avisar esses pacientes, né, essa paciente, que o ato, né, de fazer o bico para tragar o cigarro é que faz com que ela tenha esse código de barra. Aí ela vem, nós fazemos o tratamento, vai dar uma melhorada, mas a partir do momento que ela largar, deixar o tratamento, dali um tempo vai voltar tudo, tá? Fora toda a questão da pele do fumante, que é uma pele que não é nutrida, que é desoxigenada, né? Então, quando eu estou aí com um paciente que vem em busca de um rejuvenescimento, de um tratamento anti-age, nós temos que estar ciente que essa pele não responde de forma íntegra, justamente por conta dessa toxicidade que o cigarro traz para dentro do corpo, para dentro do pulmão desse nosso paciente, né? Então, a gente não tem uma troca gasosa, nós não temos um tecido oxigenado, é uma pele que fica acinzentada, uma pele que fica desvitalizada, porque não tem oxigênio. Alimentação balanceada. Nós podemos passar cardápio para os nossos pacientes? Não, não podemos, né? Somente o nutricionista que é formado para isso pode. Mas nós devemos e temos a obrigação de orientar os nossos clientes, os nossos pacientes. De que forma? Explicando o que é uma gordura trans,
que é glúten, que é um processo de glicação que acontece quando o meu paciente come muito açúcar, come muitas guloseimas. Então, nós somos promotores de saúde. Essa é a nossa obrigação com o nosso cliente, de falar do quanto é importante ele fazer uso de alimentos antioxidantes, de comer muita oleaginosa, saladas, evitar o carboidrato de qualidade ruim, evitar a farinha branca, porque ela é extremamente inflamatória. Então, principalmente quando eu tô com um paciente que vem com uma queixa de protusão abdominal, de gordura abdominal. Esse paciente, se ele quer emagrecer e ele come muita farinha branca, a farinha branca ela é altamente inflamatória, né? Então nós temos que estar orientando de quais alimentos são interessantes, quais alimentos são bons para que o paciente consiga fazer essa troca, tá? E que isso vai repercutir no nosso tratamento. Aí o paciente vai perguntar assim para você: ah, mas se eu tenho que fazer atividade física e eu tenho que comer direito, para que eu vou gastar meu dinheiro com estética? E aí, o que vocês respondem para esse paciente? Primeiramente, nós como profissionais da saúde, nós trabalhamos aumento de metabolismo local. Quando o paciente vai para academia para fazer uma atividade física e quando ele come direitinho, ele não pode virar para o corpo dele e falar assim: olha, eu quero emagrecer só aqui nesse pedacinho do braço ou só nessa gordurinha aqui da lateral das costas. O corpo, quando a gente entra numa questão aí aeróbica, uma questão de queima calórica, ele vai queimar geral. Então é isso que nós fazemos. Mas espera aí, você quer emagrecer tudo ou você só quer perder o abdômen e a gordurinha do braço? É isso que o nosso trabalho faz, aumento de metabolismo local, tá? Em relação à pele, a questão da alimentação inadequada, ela traz envelhecimento, porque quando eu como alimentos glicantes, alimentos inflamatórios, eu tenho aumento de radical livre, e é por isso que eu tenho envelhecimento. Tá? Então é isso que a gente fala para o nosso paciente. Olha que resposta boa para estimular o paciente a fazer atividade física, ter boa alimentação e ainda, né, vir até a nossa clínica. Faz algum tratamento médico? Gente, pergunta umas 3 vezes, porque o paciente, às vezes ele não gosta de contar, por exemplo, que ele vai no psiquiatra, que ele vai no psicólogo, tá? Cuidado com o paciente depressivo, que toma antidepressivo. A pele desses pacientes são muito reativas, então de repente você tá lá fazendo um procedimento que não é para ter intercorrência nenhuma, mas por conta desse paciente ser alterado emocionalmente, você pode ter aí uma intercorrência, tá? Principalmente porque o paciente às vezes está depressivo, está estressado, então vê direitinho as questões de alguns medicamentos também, que são fotossensibilizantes. O que significa isso? São medicamentos que, de repente, na hora que você for fazer um laser nesse paciente, você pode manchar a pele desse paciente por conta desses medicamentos, tá? Até chá verde nós temos que tomar cuidado quando o paciente faz muito uso e nós estamos aí cuidando desse paciente com laser, com uma luz pulsada, tá? Então, anota tudo. Ah, eu tomo chá verde. Quanto você toma de chá verde? É uma xícara, é um balde, tá bom? Então vai anotar. Se faz uso de medicamento, quais medicamentos, e dependendo do medicamento que seu paciente falar para você, tem medicamentos que são muito comuns, né, que a gente escuta constantemente. Então você vai já saber, já ter uma noção se ele é doente, se ele é diabético, se ele é hipertenso, se ele é um cardiopata, tá? Geralmente, na ficha de anamnese, a grande maioria das perguntas ela é tanto para o corpo quanto para a face. Porém, algumas perguntas são específicas quando eu estou falando de face, quando eu estou falando de corpo e quando eu estou falando, por exemplo, de laser ou alopecia androgênica. Então, por exemplo, quando eu estou fazendo uma ficha de anamnese para um paciente que vem para uma avaliação de queda de cabelo, eu preciso perguntar para o meu paciente
que shampoo que ele usa, quantas vezes ele lava a cabeça. Já para um tratamento corporal, eu não tenho que fazer essas perguntas. Então, o que, que eu oriento vocês? Separem as fichas. O ficha de anamnese facial, ficha de anamnese corporal, ficha de pós-operatório, ficha de corporal. E as perguntas você é que vai elaborar, de acordo com o que você acha pertinente, importante para você montar o seu diagnóstico, tá? E a sua conduta terapêutica, para você traçar esse diagnóstico e essa conduta terapêutica. Por exemplo, no meu paciente de face, eu tenho que perguntar que produtos que ele usa. Se ele usa ácidos, que tipo de ácido ele usa, se já teve alguma intercorrência, se quando ele usou ácido a pele ficou sensível, descamou, ficou vermelha, tá? Se o meu paciente usa placas, né? Então, se ele usa marca-passo ou alguma prótese metálica, se ele tem algum tipo de osteossíntese, que são placas que geralmente é colocado quando teve fratura ou de repente quando fez alguma cirurgia de hérnia de disco, tá? Então, pergunte detalhadamente. Se tem dor. Paciente com dor tem muita liberação de alguns hormônios, né? Até por conta da dor. Então, pergunte para o seu paciente como é essa dor, se é uma dor crônica, se faz mais de um mês, se ele usa algum medicamento. Por exemplo, tem pacientes que têm enxaquecas recorrentes, né, constantemente, ou dor na coluna. E de repente, tem algum paciente que faz uso de anti-inflamatório direto. É tão comum para esse paciente fazer uso de anti-inflamatório que ele nem comenta, porque ele toma como se fosse água. E aí, ele vem com uma queixa, ela vem com uma queixa de flacidez de interno de coxa. E você vai fazer uma conduta com uma radiofrequência. Já acabou o tratamento. Por quê? Porque essa paciente usa anti-inflamatório. E ela nem lembrou de comentar com você. Então, gente, na hora da anamnese, é detalhadamente. Eu levo mais de 1h30 para fazer uma avaliação, porque eu fico 1 hora praticamente com a ficha de anamnese e mais meia hora na avaliação clínica, tá? Antecedentes oncológicos, e aí eu anoto tanto o histórico da família, ai, a mãe teve câncer, a avó teve câncer, não sei quem teve câncer, ai, foi tudo câncer no estômago, tá? E aí essa paciente chega para você e fala, você tem alguma coisa? Ah, eu tenho uma dorzinha de estômago. Obviamente que nós não vamos falar para paciente, né? Olha, corre no médico porque pode ser que você esteja com um CA, pelo amor de Deus. Mas eu acho que a gente já tem que ter um pouquinho de cautela, tá? Uso de onovulatórios. O que são onovulatórios? São métodos contraceptivos. Então, usa anticoncepcional, DIU, é Mirena, é DIU de cobre, é Organon, que é aquele implante. Como que você previne, né, a gravidez? Por que você toma? É por conta de método contraceptivo ou você faz uso, né? Porque tem muita gente que toma anticoncepcional por conta da pele. Então anota o que usa, o porquê usa, quanto tempo usa, se tem algum efeito colateral, tá? Outra pergunta muito importante: quanto ingere de líquido? Vamos lembrar que eu necessito de pelo menos 500 ml para as funções básicas do meu organismo, 500 ml de água, e tem paciente que não toma nem um copinho, nem 250. Agora, como é que eu quero melhorar uma FEG? Como é que eu quero melhorar a pele se eu não tomo água? Por exemplo, vocês sabiam que é imprescindível que o meu paciente tome bastante água para que a temperatura, quando eu promovo uma terapêutica de radiofrequência, que ela aumente, que demora muito para a temperatura aumentar quando o paciente tem uma pele desidratada, que isso influencia diretamente nos nossos resultados e no tempo dessa terapia, tá? Então, água é vida. Pensando que praticamente 70% do nosso organismo é composto de água, quanto nós temos aí que orientar nosso paciente em relação à ingesta de água. E também o que nós devemos orientar o paciente é de que quanto mais alcalina essa água, melhor. Então, o ideal é que a gente tome uma água que tenha um pH para cima de 7, tá? Se usa produtos na pele, né? Então, se usa ácidos e que produto quando é facial?
Ah, eu lavo o rosto com sabonete lá do banheiro. Opa, vamos lá. Quando o paciente vem com uma queixa de uma afecção estética facial, eu não deixo o paciente sair do meu consultório sem comprar uma linha para home care, tá? Então vai ter que fazer o skincare em casa. Quando é corporal, a única coisa que eu indico é a alimentação equilibrada, variada e a atividade física. Agora, a face tem que ter um sabonete adequado, tem que ter um tônico, tem que ter uma vitamina ou um hidratante, tem que ter um despigmentante quando é para fazer um clareamento, tá? Então, a indicação de linha home care, ela se faz necessário porque vai otimizar os nossos resultados e também porque é uma segunda fonte de renda para nós profissionais da área da saúde estética. Tânia, mas e se meu paciente traz produto de fora, né? Porque hoje em dia muita gente viaja para fora do país e traz. Então eu vou pedir para o meu paciente trazer esses produtos, eu vou olhar e o que der para eu aproveitar que for bom, ok. O que não for, nós vamos repor, tá bom? Se o meu paciente tem diabetes, como que é a pressão arterial, eu faço a aferição, tá? Da PA, da pressão arterial. Eu tenho esse hábito, né, de aferir, isso a gente faz já dentro da fisioterapia, mas o profissional da estética também tem a capacidade de fazer. Hoje a gente tem um esteto, um SFIG que dá tranquilamente para você aferir a pressão. Eu acho que nos cursos de estética hoje nós até temos essa aula, mas eu vou depois conferir, tá bom? E quem não teve ou não sabe, procure aprender com uma amiga enfermeira, com uma amiga fisioterapeuta, porque é bacana. De repente seu paciente chega, ou se não, compra aquele digital, agora que eu lembrei. Tem um aparelho digital que ele é bem preciso também. Imagina se o seu paciente chega passando mal, né? Então é bacana você aferir, porque de repente só é um mal-estar, né? Algo súbito porque tá muito calor, porque comeu alguma coisa, porque a pressão caiu porque, sei lá, tava emocionalmente abalado, ou de repente é algo mais sério. E é bacana a gente aferir a pressão, porque o paciente às vezes tem um quadro aí de hipertensão e ele nem percebe, tá bom? E de repente a gente vai colocar esse paciente na maca, fazer uma drenagem, né? Ou qualquer outro procedimento, e aí acaba sendo um risco pra gente e pro paciente também. Se o meu paciente toma sol, eu gosto de anotar. Por quê? Ai, Tânia, por quê? Por causa dos tratamentos de clareamento, despigmentantes, quando tá fazendo uso de ácidos? Não somente. Quando nós usamos um equipamento chamado luz intensa pulsada e o laser, é importante que nós orientemos aí nosso paciente que não pode tomar sol, tá? Porque pode sensibilizar a pele e gerar aí uma hipercromia pós-inflamatória. E assim, as duas últimas perguntas eu deixei por último, que são as perguntas que nós temos que ter muito critério e entender, né? Principalmente porque que eu pergunto para o paciente. Primeiramente, é se o intestino do meu paciente funciona bem, se ele evacua diariamente, se ele faz cocô. Ai, professor, eu tenho que perguntar pro meu paciente se ele faz cocô? Não só perguntar, como imprimir uma tabelinha do cocô que tem na internet, mostrar pro paciente e perguntar para ele qual é o tipo de cocô dele, tá? Por quê? Isso eu quero que depois vocês tenham a curiosidade de estudar muito sobre. Primeiramente, o nosso intestino hoje ele é tido como o nosso cérebro. O intestino ele é um órgão que absorve e que excreta. Então vocês imaginam como é que uma pele fica linda, saudável, viçosa, oxigenada e nutrida quando esse paciente fica 3, 4 dias com fezes, né, dentro do intestino. E essas fezes sendo absorvidas ali, tá? Então isso nós temos que orientar o nosso paciente. Uma outra questão, praticamente 100% dos nossos hormônios são sintetizados durante o dia no intestino. Agora, se eu não tenho uma fluidez, se eu não tenho um intestino que funcione de forma adequada, como é que eu vou ter síntese desses hormônios?
tá? Então, oriente o paciente de vocês do como melhorar esse funcionamento intestinal. É para tomar medicamento? De forma alguma, tá? Tem vários fitoterápicos, tem vários nutracêuticos, nós podemos aí, como profissional da área da saúde, que nós podemos e nós devemos indicar para os nossos pacientes, que vai melhorar muito a qualidade de vida e a saúde dos nossos pacientes, principalmente em relação a ir ao banheiro, a evacuar, a fazer cocô regularmente. E explica para o paciente que ele tem a obrigação de cuidar da saúde intestinal dele, né? Nós temos que cultivar os bichinhos, né? Os lactobacilos do bem que tem no nosso intestino, tá? Então estudem, se aprofundem nesse assunto, porque ele é muito importante. Então, imprima a tabelinha do cocô para mostrar para o seu paciente e vai marcar como que é essa constipação. Seu paciente vai falar, eu vou no banheiro, uma vez eu vou, fico 4 dias sem ir. Já tá uma constipação intestinal severa, né? Já tá sério. O paciente tem que evacuar todos os dias? Depende, né? Se o paciente come pouquinho, mas geralmente o ideal é pelo menos uma vez por dia, tá bom? Uma outra questão, nem mais nem menos importante, do mesmo tanto, é qualidade de sono. Então, se durante o dia nós temos aí a síntese de alguns hormônios acontecendo no intestino, de noite nós temos aí a reparação tecidual acontecendo por conta de um sono reparador. É importante que nós tenhamos um sono reparador, porque somente com uma boa qualidade de sono, o que é uma boa qualidade de sono? É quando eu deito e durmo. Eu não acordo cansado, eu não fico fritando na cama, virando para lá e virando para cá. E algumas coisas nós devemos fazer para que a gente tenha, algumas ações para que nós tenhamos uma boa qualidade de sono. Por exemplo, quando é a partir das 7 horas da noite, já baixa um pouco de luzes dentro da sua casa, né? Cuidado com luz de celular. Tem hoje um aplicativo que você já pode melhorar a luz, né? Deixar a luz mais pro azul, mais baixo, para que não estimule tanto a sua pineal. Uma outra questão, televisão no quarto é péssimo para quem tem insônia. Nós temos fases do sono e é somente na onda REM que nós conseguimos ter a síntese de hormônios que são importantíssimos, como melatonina, GH, que faz toda essa reparação tecidual. Inclusive, é durante um sono revitalizador, durante um sono regenerador, que nós temos aí o nosso organismo se curando até de células cancerígenas. Então, 2 coisas que eu indico muito para que vocês estudem, até para estar puxando a orelha dos pacientes, é funcionamento do intestino e sono reparador, tá? Essas são as perguntas que eu acho mais importantes, seja para facial, para corporal, para capilar, tudo isso vai interferir diretamente do resultado dos nossos tratamentos. Então, essa é basicamente não, né? Essa é a nossa ficha de anamnese, que você pode colocar, tô vendo aqui se eu esqueci alguma pergunta, que você pode colocar mais questões ainda, por exemplo, na ficha de anamnese facial, faz uso de lente de contato? Eu coloco, porque você imagina, você tá fazendo um tratamento lá de hipercromias periorbicular, que são um tratamento de olheira, e você tá lá fazendo uma massagem no olho da sua paciente, você lembra de perguntar para ela se ela tem lente só quando você já está finalizando, tá? Então, a ficha de anamnese tem perguntas que são básicas para face, para corpo, para capilar pós-operatório. Agora tem algumas que nós acrescentamos. Então, a anamnese é isso, são as questões. Determinado as questões, nós vamos para avaliação clínica. De face, quando é facial, o que nós vamos avaliar?
Vamos colocar o paciente deitado na maca, vamos pegar uma lâmpada de aumento. Então, nós vamos sentir a textura dessa pele, se ela tem elasticidade, se ela tem viço, se na hora que eu aperto, se ela volta ou se é uma pele que demora para voltar, como que tá o tegumento, como tá tônus. É uma pele que tá opaca, é uma pele que tem vascularização, tem telangiectasias, que são aqueles vasinhos. Como que são essas manchas? Para avaliar manchas, se faz interessante que eu tenha uma lâmpada de Wood, porque daí eu vou conseguir avaliar se essas manchas estão mais superficiais, se elas estão na minha epiderme ou se elas estão mais abaixo, na derme. Acne. Então, com a lâmpada de aumento, eu consigo identificar quais sequelas teve dessa acne. Essa acne tá inflamatória, tem pus, é um comedão aberto, é um comedão fechado, gerou alguma cicatriz. Essas manchas que estão na pele são hipercromias causadas pela acne ou elas são solares, tá? Ou foi por atrito, porque essa paciente se escoriou. Então, tudo isso eu vou avaliar na hora eu vou observar na hora da avaliação clínica. Uma outra questão, biotipo cutâneo, né? Então, qual é o tipo de pele? Essa pele é lipídica, alípica, eudérmica, sensível, seca, oleosa, normal, sensível. Quanto à espessura, é uma pele fina, é uma pele espessa, tá? Então, tudo isso eu vou olhar, eu vou avaliar e eu vou anotar na avaliação clínica. Ela é palpatória. Eu vou pedir algumas expressões de mímica para o meu paciente, que é quando o rosto está paradinho, e eu vou avaliar esse paciente na dinâmica, pedindo careta para ver como que são as rugas desse paciente. E no corporal, eu vou usar também alguns materiais para fazer essa avaliação. Então, posso usar um adipômetro, uma balança de bioimpedância para saber quanto que tem de gordura, de massa magra, de água nessa composição corporal. Eu também vou fazer um exame chamado pressão de dígito, que é quando eu aperto meu paciente, faço um cacifo para ver como que tá o edema desse paciente. Eu também vou pedir para que esse paciente fique na estática, paradinho, então para eu avaliar se essa FEG está no grau 1, grau 2, e vou pedir um movimento também na dinâmica. Então vou pedir contração para o meu paciente e fazer outros exames mais detalhados. Então essa é a diferença da anamnese, da ficha de anamnese para a avaliação clínica. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo pelo direct, pelo WhatsApp. Muito obrigada!